Ah, tá. Eu pedi uma preferência porque a possibilidade de Ok. prescrição. Qual é o processo? O processo é o 609, é o pedido de avocação. E o item na pauta é item 69. 79 ou 69? 69. 69? 69. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se de pedido de avocação de processo disciplinar formulado pelo Corregedor Nacional do Ministério Público com base nos artigos 87 e seguintes do regimento interno deste Conselho, visando a avocação da sindicância originária que tramita perante a Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, em face do promotor Regis de Moraes Marinho. Eu vou tentar resumir, para não me alongar demais. O Corregedor Nacional relata que recebeu a representação e instaurou uma reclamação disciplinar em novembro de 2009. Em seguida, em dezembro de 2009, ele encaminhou esses fatos à Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí, a fim de que fossem apurados. E lá, inicialmente, houve a autuação de um pedido de providências, posteriormente transformado em uma sindicância, mas muito tempo se passou e, inclusive, havia dificuldade de ouvir o representado, e porque tirou sucessivas licenças médicas e licença-prêmio, enfim. O Corregedor Nacional concluiu que a Corregedoria Local não teria atuado a contento. Eu vou passar, então, ao meu voto. Existem algumas preliminares. A primeira é a preliminar de prescrição. O fato é o seguinte: esse promotor que representou, ele relata que o colega ingressou em duas ações que ele tinha ajuizado. A primeira seria uma ação cautelar, a segunda seria uma ação civil pública, e ingressou de modo a pedir o indeferimento do pedido que o primeiro promotor tinha feito e, segundo o promotor reclamante, inviabilizar o ressarcimento de valores à prefeitura de um município no Piauí. A sindicância atribuiu a esse promotor representado condutas que estariam previstas no artigo 82, inciso 6 e 8 da Lei Complementar Estadual número 12, e a possível infração disciplinar prevista no artigo 150, inciso 2 da mesma lei. Ocorre que, de fato, tem razão o promotor reclamado ao alegar a prescrição da conduta prevista no artigo 82, incisos 6 e 8, tendo em vista que ela seria apenada com censura, a prescrição ocorre em 1 ano e já estaria, portanto, prescrita. Mas resta ainda a segunda conduta imputada, que seria, em tese, apenada com suspensão. E a prescrição, então, se daria em 2 anos. Eu, aqui, em meu voto, reconheci, portanto, a prescrição com relação à primeira imputação, mas não reconheço com relação à conduta prevista no artigo 150, inciso 2. O reclamado também faz uma preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 87 do regimento interno deste Conselho. Ele afirma que o regimento interno extrapolou o que determina a Constituição, que a Constituição fala da possibilidade de avocação de processo administrativo e não de sindicância. Eu também entendo que não assiste razão ao reclamado, uma vez que há aqui o entendimento de que também as sindicâncias podem ser avocadas, e faço aqui uma análise da impossibilidade do Conselho, aqui, conforme precedentes, declarar a inconstitucionalidade de norma. Então, rejeito essa segunda preliminar. No mérito, entendo que a pretensão do Corregedor Nacional merece prosperar.
Inicialmente, registra-se que a pretensão de avocação de sindicância prevista no artigo 87 funda-se em alegação de inércia da Corregedoria do Ministério Público do Estado do Piauí diante da conduta do promotor reclamado. O referido membro do Parquê piauiense teria praticado atos relacionados a ações civis públicas ajuizadas pelo promotor de justiça Marcondes Pereira de Oliveira, que encaminhou à Corregedoria Nacional do Ministério Público representação. Nos autos da ação cautelar preparatória número 87, ajuizada pelo Ministério Público do Piauí em desfavor de Ricardo Ribeiro Paixão, na qual se pretendia bloquear valores para o futuro ressarcimento aos cofres públicos da Prefeitura de Jurema, o promotor de justiça representado apresentou manifestação requerendo o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo requerido, para que fosse modificada a sentença e julgado improcedente o pedido contido na inicial. Baseou-se no desentranhamento de documentos decorrentes da quebra de sigilo bancário, considerado ilegal pelo Tribunal de Justiça do Piauí, e promoveu extensa defesa do embargante, chegando a declarar que não havia nos autos da ação cautelar prova que Ricardo Ribeiro Paixão tenha lesionado os cofres públicos do município de Jurema. Essa ação cautelar tinha sido ajuizada pelo colega dele. Acrescentou ainda que, se houve lesão aos cofres públicos, não seria da responsabilidade deste Ricardo Paixão, mas de gestores ou de quem se aproveitou da responsabilidade destes gestores. Ao final, defendeu a possibilidade do Ministério Público desistir da ação civil pública na ausência de justa causa para o seu prosseguimento. Em seguida, o promotor Regis Moraes Marinho teria ingressado na ação civil pública de improbidade administrativa, agora a ação principal, também proposta pelo promotor de justiça Marcondes Pereira de Oliveira, para requerer a exclusão do mesmo Ricardo Ribeiro Paixão do polo passivo da supracitada ação, embora não tivesse... não existe ainda clareza da situação em que ele atuou no feito, se ele substituía o primeiro promotor ou não, mas, em princípio, parece que sim. As condutas descritas merecem uma investigação aprofundada, pois o membro do Ministério piauiense manifestou-se por 2 vezes em ações civis públicas ajuizadas por seu colega para pleitear o indeferimento de pedido formulado em nome do Ministério Público e exclusão da parte. Não há, neste momento, informação de que, diante da anulação de provas obtidas no curso da medida cautelar, tenha o representado procurado obter novas provas e contribuir para a localização de valores possivelmente desviados da Prefeitura de Jurema. A alegação de que, assim agindo, o promotor de justiça Regis de Moraes Marinho teria contrariado a lei de improbidade administrativa, prejudicando a atuação do Ministério Público e inviabilizando o ressarcimento de valores ao já citado município piauiense. A Corregedoria Nacional, em 3 de 12 de 2009, comunicou os fatos à Corregedoria Local, que autuou o pedido de providências e, posteriormente, o converteu em sindicância. O exame dos autos, contudo, demonstra que a Corregedoria do Ministério Público do Piauí não deu ao feito o trâmite adequado, conforme relatado na inicial de folhas 1/4. Eu deixo de ler a transcrição da inicial. O Corregedor Nacional ele vai enumerando todas as tentativas de comunicação, os ofícios enviados, enfim, até que isso iniciou em dezembro de 2009, e até que, então, agora, em 2011, foi pedida a avocação. A inércia do órgão correcional local resta evidenciada. Conforme se observa, em 19 de 1 de 2010, foi instaurado na Corregedoria do Ministério Público do Piauí pedido de providências 28, mais de um mês após o recebimento do expediente da Corregedoria Nacional. A Corregedoria Nacional expediu, em 26 de 1 de 2010, ofício ao Corregedor-Geral do Piauí, dando-lhe ciência acerca do sobrestamento da reclamação que tramitava na Corregedoria Nacional pelo prazo de 120 dias, em virtude da instauração do indigitado pedido de providências no órgão correcional local. Segue-se, então, o relato dos outros ofícios enviados. A leitura do apenso 1 do presente feito demonstra que o primeiro ato subsequente à decisão de conversão do pedido de providências em sindicância foi a solicitação feita pelo Corregedor-Geral Local
ao chefe do setor de pessoal através de ofício. Naquele momento, já havia transcorrido o prazo limite de 120 dias disposto no parágrafo 4º do artigo 74 do Regimento Interno deste Conselho, para que o órgão correcional local tomasse as providências cabíveis e concluísse a sua atuação no feito. Além disso, o Corregedor-Geral do Piauí somente instaurou a sindicância em 11 de agosto de 2010, através da Portaria 60, transcorridos 3 meses e 8 dias após a decisão que determinou a conversão do pedido de providências em sindicância. Apesar das comprovadas ausências do promotor de justiça representado, de fevereiro a agosto de 2010, por motivo de saúde, gozo de férias e licença-prêmio, observa-se que o seu interrogatório somente veio a ocorrer em 7 de abril de 2011, transcorridos 8 meses da data final de sua ausência ao serviço. Por conseguinte, há de se concluir pela ocorrência de atuação insuficiente por parte do órgão correcional local, uma vez que, além de ultrapassar o limite temporal fixado no parágrafo 4º do artigo 74 do Regimento Interno deste Conselho, também descumpriu o artigo 169 da Lei Complementar Estadual 12 de 93, que fixa o prazo de 30 dias para a conclusão de sindicância, prorrogáveis por igual período. Por fim, ressalte-se que a inércia da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Piauí em apurar os fatos fulminou a pretensão da Corregedoria Nacional em apurar o possível descumprimento das condutas descritas no inciso 6 e 8 do artigo 82 da Lei Complementar número 12 de 93, uma vez que estas, como visto, encontram-se prescritas. Resta apenas a apuração da infração disciplinar tipificada no artigo 50, inciso 2 da mesma lei, a qual está em vias de ser também alcançada pela prescrição, tendo em vista que o prazo de 2 anos correspondente à falta punida com suspensão está para se esgotar no próximo dia 27 de agosto. Dado o exposto, acolho parcialmente a preliminar de prescrição com relação às condutas tipificadas nos incisos 6 e 8 do artigo 82 da Lei Complementar Estadual. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido de avocação, restringindo-se à atuação deste Conselho à apuração da infração disciplinar tipificada no artigo 150.2 da Lei Complementar número 12. Registro que os autos originais da sindicância promovida pela Corregedoria do Ministério Público do Piauí já se encontram em apenso ao presente feito, devido à remessa espontânea determinada pelo corregedor local. Não é necessário, portanto, solicitar-se o envio dos autos, fazendo-se imprescindível somente o envio à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Piauí, expediente informando da presente decisão. Por fim, voto pela conversão da presente sindicância em processo administrativo disciplinar, tendo em vista a possível ocorrência da prescrição. Tal medida é imperiosa diante dos fatos narrados e a continuidade da sindicância inviabilizará qualquer apuração, uma vez que haverá prescrição em 27 de agosto. Faz-se necessária, então, a instauração de processo administrativo disciplinar para que se apure com cuidado os fatos narrados nos presentes autos. É como voto, senhora presidente. Algum esclarecimento? Os conselheiros estão todos aptos a votar? Alguma divergência em relação ao voto da relatora? Ao aspecto prescricional, que me parece, Sua Excelência, está remetendo em relação a isso. Contando o prazo prescricional da data do fato até o presente momento, daí a necessidade de instaurar o processo disciplinar para que não ocorra prescrição, para interromper. Apenas vou destacar que, de forma mais ampla, eu supero também o primeiro ponto que Vossa Excelência sustenta, que estaria prescrito, para entender que essa apuração deve se dar pelo todo, e não apenas em parte. Demais conselheiros acompanham a divergência ou acompanham a relatora? Eu só estou com... Eu não estou divergindo, eu só estou... Sim, mas em relação à prescrição, há uma pequena... Não, ela não atingiria todos os fatos, mas... Todos os fatos seriam apurados. Sim. E sem razão de ser, se agora está tão próxima a data até mesmo da segunda,
não teria sequer razão para nós iniciarmos um procedimento.